Paz de Deus, meus irmãos, minhas irmãs, louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Aqui quem vos fala é a irmã Tânia, abrindo mais um culto no nome do Senhor Jesus, que é vivo e reina para todo sempre. Amém? Como disse, irmãos, ouvintes, quando o Senhor pedisse para mim, eu voltaria a trazer a palavra de Deus, a adoração a Deus, um momento de palavra, de oração, de adoração e tudo aquilo que o Senhor colocar no meu coração. Amém? Vamos começando então, irmãos. Vou colocar o véu. Amém? Glórias a Deus. Vamos começar com o hino. O hino 394, que é um hino muito conhecido pelos irmãos, Toda a Irmandade sabe, é um hino muito assim conhecido. Mas, irmã Tânia, eu não sei, eu não conheço esse hino. Então você vai conhecer agora. Todo ouvinte, todo aquele que conhece a Jesus pode estar aqui conosco. Amém? Glórias a Deus. Deixa eu me arrumar aqui, irmãos. Os irmãos sabem, que eu tô sentada porque eu estou em casa. Sabemos que a palavra de Deus ela tem que ser, pregada com muita reverência, com muito respeito, com muita responsabilidade. Mas por eu estar em casa, por isso que eu estou sentada. Amém? Glórias a Deus. Então vamos lá. Começar o hino 394 do Inário. Nas moradas do Senhor. Glórias a Deus. Vamos lá achar as moradas do Senhor. Irmãos, não olha para o vaso, viu? Olha para a palavra, olha para o louvor que nós vamos entoar. Leve seu pensamento a Deus e de lá sairá a santa palavra, sairá a força, começo de semana. Hoje é dia 18 de setembro de 2023, quase no início da primavera, irmãos? Aniversário da minha filha completa hoje 13 anos. Filha, um beijão no seu coração, meu amor. Eu sei que você viu o vídeo da mamãe, glórias a Deus por isso. Um beijão no teu coração, que Deus te abençoe muito, muito, muito. Que todos os seus sonhos que são colocados na mão de Deus, que sejam realizados. Amém? Glórias a Deus. Então vamos lá, irmãos. 394. Nas moradas do Senhor. Amém? Glória a Deus. Nas moradas do Senhor não há pranto, não há dor, todos já desfrutarão. Lá também desejo estar e a Cristo entoar os santos hinos de louvor eterno. Lá no céu cantarei novos hinos a Jesus, fiel Cordeiro. Todo pranto findará, toda angústia cessará. Glória a Deus que por amor me fez herdeiro. Glória a Deus. Aleluia. Meu prazer será sem par, lá no céu a contemplar de Jesus a santa face. Sinto júbilo em pensar que com Cristo irei morar, pois terei no céu
todo pranto findará, toda angústia cessará. Glória a Deus que por amor me fez herdeiro. Glória a Deus, aleluias. Na eterna Jerusalém, onde existe só o bem, entrarei com Jesus Cristo. Junto aos santos cantarei, glória, glórias ao meu Rei. Regozijo sentirei eternamente. Cantarei novos hinos a Jesus, fiel Cordeiro. Todo pranto findará, toda angústia cessará. Glória a Deus que por amor me fez herdeiro. Glórias a Deus. Aleluias. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, irmãos. Como diz aqui, ó. Lá no céu cantarei novos hinos a Jesus, fiel Cordeiro. Todo pranto findará, toda angústia cessará. Glória a Deus que por amor me fez herdeiro. Que eu e você, irmãos, no dia de hoje, venhamos querer ser herdeiros do céu com o Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Começo de semana, né? Foi bem assim, movimentado meu final de semana, mas estou aqui para a honra e glória do nome do Senhor, porque Ele pediu para mim estar. Amém? Glórias a Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém? Então vamos começar, irmãos, com aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. E nós vamos começar, eu vou ler inteirinho, embora o Senhor tenha me falado bem profundamente o que é para me dizer em relação a esse capítulo, mas eu vou ler inteirinho, tá bom? Os irmãos acompanhem comigo, querido ouvinte, acompanhem comigo também. Que aí a gente já vai conhecendo a palavra, vai conhecendo a Bíblia, amém? Porque nada melhor do que conhecermos a palavra daquele que nos criou. O nosso Criador, ele nos deixou uma palavra. E essa palavra, ela tem que ser examinada, tem que ser lida, entendida e praticada. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Está muito calor, né, irmãos? Aleluia. Então vamos lá para o livro de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 38, que diz assim o título, ó. Jeremias é lançado no calabouço. Ouviu, pois, Setatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Passur, e Jeucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, as palavras que anunciava Jeremias a todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor, o que ficar nesta cidade morrerá à espada, de fome e de pestilência, mas o que for para os caldeus viverá, porque a sua alma que lhe será por despojo e viverá. Assim diz o Senhor, esta cidade infalivelmente será entregue na mão do exército do rei da Babilônia, e ele a tomará. E disseram os príncipes ao rei: Morra este homem, o profeta Jeremias, né? Visto que ele, assim, entregasse às mãos dos homens a guerra que restam nessa cidade,
e as mãos de todo o povo, dizendo-lhes essas tais palavras, porque este homem não busca paz para este povo, senão o mal. E disse o rei Zedequias: Eis que ele está na nossa mão, porque não é o rei que possa coisa alguma contra vós. Então tomaram a Jeremias e o lançaram no calabouço de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. E desceram a Jeremias com cordas, mas no calabouço não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. E ouvindo Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco que então estava na casa do rei, que tinha metido a Jeremias no calabouço. Estava, porém, o rei assentado, à porta de Benjamim. Logo, Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: Ó rei, senhor meu, mal fizeram estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando-o no calabouço. De certo morreria de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias, o profeta, do calabouço antes que morra. Precisa de 30 homens, hein, para tirar o profeta. Então você imagina o lugar que foi lançado o profeta. Amém? E tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou dali uns trapos velhos e rotos e roupas velhas embocados, e desceu-os a Jeremias no calabouço, por meio de cordas. E disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: Põe agora esses trapos velhos e rotos, já apodrecidos, nas covas dos teus braços, por debaixo das cordas. E Jeremias o fez assim. E puxaram a Jeremias com as cordas e o tiraram do calabouço. E ficou Jeremias no átrio da guarda. Glória a Deus, aleluias. Então enviou o rei Zedequias e fez vir à sua presença Jeremias, o profeta, à terceira entrada, que estava na casa do Senhor, e disse o rei a Jeremias, pergunto-te uma coisa, não me encubras nada. E disse Jeremias a Zedequias: Declarando-a, eu, com certeza, não me matarás? E aconselhando-te eu, ouvir-me-ás? O profeta Jeremias perguntou para o rei, né? Porque o que ele tinha para dizer era muito, muito sério, né? Muito profundo. Então jurou o rei Zedequias a Jeremias em segredo, dizendo: Vive o Senhor, que nos fez esta alma, que não te matarei, nem te entregarei na mão desses homens que procuram a tua morte. Então Jeremias disse a Zedequias: Assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: Se voluntariamente saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então viverá a tua alma, e esta cidade não se queimará a fogo, e viverás tu e a tua casa. Mas se não saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então será entregue esta cidade na mão dos caldeus, e eles o queimarão a fogo, e tu não escaparás da mão deles. E disse o rei Zedequias a Jeremias: Receio-me dos judeus que se passaram para os caldeus, que me entregue na sua mão e escarneçam de mim. E disse Jeremias: Não te entregarão, ouve, te peço, a voz do Senhor, conforme o qual eu te falo, e bem te irá, e viverá a tua alma. Mas se tu não quiseres sair, esta é a palavra que me mostrou o Senhor. Eis que todas as mulheres que ficarem na casa do rei de Judá serão levadas aos príncipes do rei da Babilônia. E elas mesmas dirão: Os teus pacificadores te incitarão e prevalecerão contra ti. E agora que se
atolaram os teus pés na lama, voltarão atrás. Assim que todas as tuas mulheres e teus filhos levarão aos caldeus, e tu não escaparás da sua mão, antes pela mão do rei da Babilônia serás preso, e esta cidade ela queimará a fogo. Glórias a Deus. Aleluias. Então disse Zedequias a Jeremias: ninguém saiba essas palavras e não morrerás. E quando os príncipes, ouvindo que falei contigo, vierem a ti, e te disserem: declara-nos agora o que dissestes ao rei, não nos lo encubras, e não te mataremos. E que te disse o rei? É o que te disse o rei. Então lhes dirás: eu lancei a minha súplica diante do rei, para que não me fizesse tornar na casa de Jonatas, para morrer ali. Vindo, pois, todos os príncipes a Jeremias, interrogando-o, declarou-lhes conforme todas as palavras que o rei lhe havia ordenado. E o deixaram porque não se revelou o negócio. E ficou Jeremias no átrio da guarda até o dia em que foi tomada Jerusalém. E ainda ali estava quando foi tomada Jerusalém. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Então aqui fala que o profeta Jeremias, por ele falar a verdade, né, que é a palavra de Deus, por entregar aquilo que o Senhor mandou, ordenou ele entregar, colocaram ele num calabouço. E é assim a vida daquele que é separado, daquele que tem um chamado, né, de entregar a palavra do Senhor. Aquele que entrega a palavra correta, daquilo que Deus exatamente diz para ele entregar, nem sempre a palavra é de bênção, né? Nem sempre a palavra é de vai ter um carro, vai ter, né, vai ficar rico, entendeu? Porque antes da bênção material, antes das vitórias, nós precisamos de conserto, nós precisamos nos arrumar diante de Deus, né? Para ter um bom testemunho e assim as bênçãos correr atrás de nós. Porque quando nós estamos dentro da palavra de Deus, automaticamente as bênçãos começam a vir a nosso favor. Porque o Senhor, ele é justo. Não porque merecemos, mas pelo amor dele, pela caridade. Louvado e engrandecido seja Deus. Então aqui, Jeremias foi jogado no calabouço. Só que teve um homem. Deus, ele faz as coisas tudo certinho, irmãos. Teve um homem que foi lançado, né, a favor de Jeremias. Aquele homem, ele se compadeceu de Jeremias e chegou diante do rei e falou: não é correto que façam isso com Jeremias, porque onde ele foi jogado só existe lama, não existe mais pão, e ele vai morrer ali, né? É o que nós acabamos de ler aqui. E o rei, tudo eu entendo que é feito por Deus, entendeu? Deus, ele toca no coração do rei, de uma pessoa, de outra, mesmo a pessoa achando que é dela. Mas tudo vem da vontade de Deus, entendeu? Tudo vem de Deus, tudo volta para Deus. Tudo rege em volta da plena vontade soberana de Deus. E o rei ouviu aquele eunuco, né? E realmente foram lá 30 homens, tiraram o profeta Jeremias do calabouço, trouxeram até diante do rei, porque o rei quis falar com ele, porque o que ele entregava era muito sério, né? O que ele entregava era muito sério, que aquela cidade ia ser tomada em fogo, que o rei não escaparia, que o rei da Babilônia pegaria ele e toda aquela cidade. Então, o profeta Jeremias deu um conselho para ele, uma direção, onde Deus estava, dizendo assim: rei, se você sair daqui, você será livrado e essa cidade também. Mas se você permanecer aqui, você vai ser pego pelo rei da Babilônia
e todos aqui vão ser pegos, e toda a cidade vai ser tomada, vai ser destruída em fogo. Então, muitas das vezes o Senhor pede para a gente sair, mudar a direção, para a gente sair de certo lugar, como foi com Abraão, que ainda era Abrão. Sai do meio da sua terra, do meio da sua parentela, e eu te mostrarei uma cidade onde eu irei. O Senhor, Ele sempre disse para mim, quando eu comecei a servi-lo, quando eu aceitei o meu chamado: Tânia, hoje você está aqui, Tânia, hoje você está nesse ministério, que é onde eu estou, né, irmãos? E a qualquer momento eu te tiro da onde você está, eu te levo para outro ministério, porque aquele que serve a Deus não tem mais vontade própria. Então, que eu e você venhamos entender isso hoje. Se o Senhor te pedir para sair de algo, saia. Se você não tem a força, peça a Deus. Se o Senhor pede para você entregar algo, entregue. Porque Ele se responsabiliza. Não podemos entregar algo que é de nós. A nossa vontade, o nosso pensamento, o nosso conselho, o que nós achamos. A partir do momento que eu comecei a servir a Deus, irmãos e querido ouvinte, eu nunca mais disse sequer uma frase. Uma frase. Eu penso muito para dizer para as pessoas algo, porque eu aprendi a viver na dependência de Deus. Então, tudo que eu falo provém de Deus. Tudo que eu falo, seja uma coisa, sabe, pequena ou uma coisa muito grande, para uma pessoa, para a minha vida, para minha filha, para todos que estão ao meu redor, ou aonde eu encontrar as pessoas, eu não falo mais nada do que eu acho. E sim tudo que provém de Deus, tudo que provém da palavra dele e aquilo que ele coloca no meu coração. Então que venhamos ser assim hoje, eu e você. Estaremos, que estemos no meio da vontade de Deus, entregando aquilo que Deus manda. E se o Senhor manda a gente tomar a direção A, tomamos a direção A. Amém, irmãos? Glórias a Deus. E assim o profeta Jeremias, ele foi justificado, foi livrado, assim, dá para ver aqui nitidamente, né? Se os irmãos acompanharam comigo no capítulo 38 do livro de Jeremias, que é isso que nós estamos falando aqui, e ele saiu ileso, ele foi tremendamente livrado por Deus, foi ouvido pelo rei, e nada de mal aconteceu a Jeremias, porque o rei ainda prometeu a ele: e aqueles que querem o teu mal, eu jamais vou entregar você a eles. O rei jurou para o profeta. Então vale a pena servir a Deus, porque Deus nos livra e Deus nos dá a honra de aquela maldição que veio para o nosso caminho, que era o que queria, Deus ele converte em bênção. Amém? Glórias a Deus. E mesmo se não converter, né, irmãos? Temos que servir a Deus da mesma maneira. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, irmãos, agora aqui, ó, para Números 34. Vamos lá, vamos voltando, né, que nós estávamos no profeta Jeremias. Vamos voltando aqui para o livro de Números 34. Glória a Deus. Aleluias. Aqui fala, irmãos, dos confins da terra, ó. O título de Jeremias, de Números 34, confins da terra. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra de Canaã, esta há de ser a terra que vos cairá em herança, a terra de Canaã, segundo os seus termos. Glórias a Deus, aleluias. Depois os irmãos podem ler todinho o capítulo de 34 de Números, né, que fala dos confins da terra, os homens que devem dividir a terra, né, mas o que o Senhor pediu para mim falar foi esse comecinho aqui, que diz assim, que quando nós fazemos a vontade de Deus, nada nós perdemos. Nós só vamos perder aquilo que é necessário, nós perdemos. Mas nada é perdido. Tudo que a gente perder nessa terra é lucro. Porque a nossa morada, como nós lemos, como nós louvamos o hino 394, a nossa morada não é aqui. Aqui nós passamos, temos uma passagem, porque nós somos peregrinos na terra. Estamos nessa terra, mas não fazemos parte deste mundo. Então, lá na terra de Canaã,
seremos honrados. Onde é a terra de Canaã? É o novo céu e a nova terra. Nesse novo céu e nessa nova terra, lá sim, nós teremos a recompensa. Mas muitas das vezes é aqui mesmo que Deus já começa a nos honrar. Quando nós fazemos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Muitas das vezes, irmãos, eu vou confessar aqui que a minha vida é muito tumultuada. Eu tenho trabalhos, eu faço muitas coisas, eu congrego, né? Como qualquer pessoa normal, né? Que luta. Eu luto muito para sobreviver. Mas quando o Senhor fala para mim, Tânia, preciso que você entregue a palavra. Preciso que você vá diante daqueles que precisam ouvir a minha palavra. Pode ser um, pode ser dois, mas eu preciso que você vá lá para me ser usada como instrumento. Como instrumento. Eu preciso de você como um instrumento para me abençoar o meu povo e abençoar aquele que clama no deserto. Porque enquanto você faz a minha obra, Tânia, por pequenina que eu sou, irmãos, por pequenina que eu sou, irmandade, o Senhor quer que eu faça o que eu estou fazendo. Porque eu não estou aqui de mim. Jamais faria uma coisa dessas. Não tinha nem a pretensão. Enquanto eu faço o que Ele me ordena, e eu faço com todo o amor, com todas as minhas forças, com toda a minha alma, com toda a reverência, com toda a responsabilidade, com todo o privilégio. Eu falo para Deus, meu Deus, eu sou privilegiada. O Senhor me escolheu para entregar a sua palavra. Eu sei que eu tenho que aprender muito, irmãos, muito. Mas o Senhor, Ele me ensina todos os dias, irmãos. E eu estou pronta para aprender com o Mestre. Jesus é o meu guia. Nós temos que pensar assim, agirmos assim, da hora que nós levantamos até a hora que nós dormimos, e inclusive enquanto nós estamos dormindo. Porque o Senhor fala comigo em sonhos. O Senhor, Ele se revela para mim o tempo todo, irmãos. Quando você busca Deus, Ele se revela o tempo todo para nós. Ele nos direciona o tempo todo. O tempo todo o Senhor fala, de todas as áreas da minha vida. Então, a nossa herança. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, dá ordem aos filhos de Israel. Somos nós os filhos de Israel. Somos o povo eleito, separado. E disse-lhes, quando entrares na terra de Canaã, esta há de ser a terra que vos cairá em herança, a terra de Canaã, segundo os seus termos. É uma terra que mana leite e mel. E ela começa aqui, irmãos, com a nossa obediência, com a nossa santidade, com a nossa separação, com o nosso bom testemunho. O Senhor nos abençoa, o Senhor nos livra. Quer melhor coisa que é ser livrada por Deus? Eu tenho testemunhos, irmãos, do que o Senhor me livrou assim, ó, na frente do inimigo. Nem sabia que eu ia falar isso aqui hoje. Mas o Senhor pede para me falar e eu vou falar. Eu saindo da congregação de um culto, indo muito cansada, que o Senhor nos usou ali tremendamente dentro daquele culto, nos visitou e a glória de Deus. E eu muito cansada fisicamente, eu saí em direção ao ponto, e quando eu estava chegando perto do ponto, eu não tinha chegado no ponto de ônibus ainda, eu comecei a sentir novamente a presença de Deus muito forte. E ali mesmo, naquela rua, nem tinha pessoas na rua. Isso já faz um tempo que aconteceu. Eu comecei a falar em novas línguas. E a presença de Deus, ela foi tomando a minha ali na rua. Já era tarde da noite, eu voltando do culto. E quando eu viro para entrar na rua do ponto, a presença de Deus foi ficando maior, eu fui glorificando mais, eu fui adorando mais, eu fui falando mais em novas línguas. E quando eu cheguei perto do ponto, aí eu entendi por que a presença de Deus me tomou. Naquele ponto de ônibus tinha um homem, e aquele homem estava com uma arma na cintura. Quando ele me avistou, ele pensou, é ela, tarde da noite, ninguém na rua, vou assaltar. Ou poderia até fazer coisa pior. Mas quando eu me aproximei, que ele me viu,
com a presença de Deus de uma forma tão forte, que eu falava tanto em línguas estranhas, irmãos, que eu adorava tanto, que eu glorificava tanto, irmãos, que eu tinha uma força. Aquele homem colocou a arma na cintura e saiu correndo embora. Então, o Senhor nos livra. Ter a presença de Deus, irmãos, é ter a solução de tudo aqui na terra. Porque ninguém poderia me livrar ali. Ninguém. Eu escuto muitas pessoas falando, irmãos, sabe, queridos ouvintes, que, Deus me livrou, né? Me levou tudo meu, tal, mas a minha vida tá aqui. Glórias a Deus, irmãos, glórias a Deus. É lógico. Mas o Senhor não deixou levar nada de mim. O Senhor não deixou aquele homem se aproximar perto de mim. E eu não falei nada. E eu não fiz nada. Mas a presença de Deus me invadiu de uma maneira que aquele espírito contrário que estava na vida daquele homem, que precisa ser liberto, aquele espírito contrário não aguentou. A presença de Deus que estava na minha vida pela misericórdia de Deus. Então, queira a presença de Deus. Quando você serve a Deus de coração puro diante dele, diante dos homens, quando você quer servir a Deus, gastar os seus dias na presença de Deus, com toda a sua alma, com toda a sua força, com toda a reverência, com toda a sinceridade, irmãos, Deus nos honra. Ele me honra me livrando. Ele me honra, uma porta se fecha, Ele abre outra. Ele me honra, irmãos, quando eu vejo assim, Pai, não tem saída. O Senhor vem de repente, irmãos, toma os caminhos, abre os caminhos e me abençoa e traz a providência, mas assim, na hora exata. E eu tenho esse testemunho, irmãos. Se eu for contar os meus testemunhos aqui, irmãos, eu teria que ficar aqui muito tempo, porque todo dia o Senhor me traz um testemunho. Todo dia o Senhor faz algo por mim, que é notório, que eu vejo, que vem do céu, que não é coincidência. Irmãos, eu tenho tantos testemunhos, eu tenho tantos livramentos, que eu falo assim, meu Deus, por quê? Por que o Senhor me ama tanto? Porque eu tenho, irmãos, eu sinto o amor de Deus na minha vida. E o Senhor muitas vezes falou assim para mim, Tânia, eu sempre vou entregar uma palavra para você dizer. Sempre, Tânia, sempre, minha filha. Abre a sua boca que eu a encherei. Mas mesmo que eu não te desse palavra, filha, só de você falar o que eu faço na sua vida, filha, já seria uma palavra, já seria uma pregação, já seria um testemunho que iriam levantar pessoas. Glórias a Deus, aleluias. Eu estou fazendo um curso, irmãos, vou falar bem rapidinho para a gente dar continuidade aqui. Eu estou fazendo um curso e esse curso, do nada, assim, sabe? Tem muitos servos de Deus ali, muitos filhos de Deus ali. Eu falei, meu Deus, esse sabe? Na conversa, assim, um viu que o outro era servo de Deus, o ministério aqui, o ministério ali, inclusive a professora, louvado seja Deus. E eu fui embora com uma irmãzinha. E eu percebi que ela estava com muito medo. Ela falou, você vai por onde? Por caminho? Eu falei, não, eu vou por aqui, né, gente? Mas você vai comigo até a estação? Eu falei, não, eu vou virar um pouquinho antes. Mas lá é movimentado. Mas eu tenho medo. Eu vi que a serva de Deus tinha medo, irmãos. Mas um medo assim, sabe? Eu acho que a gente tem que ter prudência, tal, eu entendo isso. Mas não aquele medo assim que te paralisa, que te angustia, que te deixa... Ela estava assim meio que em pânico, sabe? Eu contei esse testemunho para ela. Eu falei, você tem que ter a presença de Deus, você tem que confiar em Deus. Você não pode atentar contra Deus. Peraí, eu tenho a presença de Deus, eu vou onde eu quiser, tal, né? Não. Mas nós precisávamos estar ali aquele horário. Nós estávamos fazendo curso, inclusive o curso
que foi o Senhor que abriu a porta para mim do curso. E quando o curso abriu, só tinha aula, só tinha horário para a noite. Então o Senhor, antes de eu chegar no curso, o Senhor já saberia que eu ia fazer à noite, porque só ia ter horário à noite. O Senhor saberia que eu ia estar tarde da noite no ponto de ônibus. O Senhor sabe de todas as coisas antes de chegar a nós. Ainda que Ele nos avise, né? Porque a palavra de Deus fala que aquele que fica atento, aquele que tem comunhão com Deus, aquele que se aproxima de Deus, Ele já nos avisa tudo que vai nos acontecer, tudo que é necessário que a gente venha saber. O Senhor já estava me falando, vou abrir a porta, vou abrir a porta. Seu nome está numa lista no computador. E eu achava que era emprego, porque eu estou recebendo seguro. Eu falei, mas meu Deus, ainda não pode ser um emprego, porque eu estou recebendo seguro. E o Senhor continuava falando, seu nome está rodando numa lista, está numa lista. Você vai receber um telefonema. E dito e feito, irmãos, deu uns dias, eu recebi um telefonema. E a moça do outro lado falava para mim que eu tinha sido contemplada num curso, numa lista de muitas pessoas, e o meu nome rodou naquela lista no computador e saiu o meu nome. É isso que o Senhor me falava e eu não entendia. Não era lista de emprego. Ainda que eu tivesse mandado já muitos currículos para muitos lugares. Não, a lista do meu nome era que estava rodando numa escola. E saiu, irmãos, e eu fui contemplada com um curso que eu muito queria fazer e com quase 90% de desconto, eu pago muito pouco. Então o Senhor que abriu essa porta para mim. Então ali eu não estava tentando Deus, voltando irresponsavelmente daquele curso naquele horário. O Senhor sabia que eu ia estar ali. E eu falei isso para ela. Deus abriu a porta para você do curso, Ele vai cuidar de você. Você não precisa ficar com medo. E na hora que eu contei para ela o testemunho que eu estava chegando no ponto de ônibus e a presença de Deus me invadiu de uma maneira que aquele homem armado, aquele homem que precisa de libertação, que precisa conhecer o Senhor Jesus, eu orei por ele quando eu cheguei na minha casa. Eu orei. Falei, meu Deus, visita aquele homem, que ele seja liberto, Pai. A mente dele foi contaminada pela vontade de Satanás. Porque quando você começa quando você começa a errar, querer errar, antes vem na sua mente. E aquilo vai tomando conta da sua mente. Se a pessoa é fraca, se a pessoa, né? Então, quem vai fazer o revertério, acontecer o contrário, é você orar pela pessoa. É você interceder. E durante muito tempo eu orei para aquele homem, que eu não conheço. Mas aquele espírito mau que estava na vida dele não aguentou a presença de Deus que estava na minha vida pela misericórdia de Deus. E eu fiz entender aquela irmãzinha, que é minha colega de escola, que também é aluna da escola que nós estamos, no curso. Ela olhou para mim assim, sabe, na hora que eu falei para ela, aconteceu isso, isso e isso. E o cara colocou a arma na cintura e saiu correndo de mim. Ela olhou assim para mim assim, meu Deus. Ela me olhou assim, sabe, de pé, de cima e embaixo. Por quê? Porque é difícil. Irmãos, tem alguns irmãos, louvado seja Deus, que fica assim admirado pelo testemunho. Porque o Senhor não conservou só a minha vida. O Senhor não permitiu que aquele rapaz chegasse próximo a mim. Que aquele espírito mau que estava naquele rapaz, porque é assim que eu enxergo. Nós não lutamos contra a carne, contra o sangue. Nós lutamos contra espíritos maus, espíritos contrários, contra potestades, dominadores, né, que estão nas regiões celestiais. Então, por trás daquele rapaz que estava querendo me assaltar, que estava com a arma, tinha um espírito mau que controlava ele. Só que na minha vida, não era só uma moça que estava indo, uma mulher que estava indo para o ponto de ônibus, não. Era uma mulher que busca a Deus, de coração, com seriedade, de noite. Irmãos, de noite, irmãos, eu adoro a Deus. E não falo isso, irmãos, para me glorificar, não para me gloriar, não, irmãos. É porque é assim que o servo de Deus tem que ser. É assim que a serva de Deus tem que ser. E eu, irmãos, eu vou confessar aqui, eu amo fazer isso, irmãos, gastar o meu dia, o meu tempo com o Senhor. Eu gostaria de muito mais, irmãos, é porque realmente nós temos muitos afazeres. Mas agora eu estou aqui, irmãos, entregando para o irmão
o meu testemunho de vida e a palavra que o Senhor me entregou. Então, receba em nome de Jesus. E receba em nome de Jesus. Que o Senhor, Ele nos honra, Ele nos livra quando temos a presença dEle. Que eu e você hoje, irmão, ouvinte querido, ouvinte querida, tenha a presença de Deus. Amém? Glórias a Deus. E vamos continuar aqui, irmãos, porque eu achei que eu ia falar rapidinho, mas não foi assim, né? Contei um testemunho, então o tempo passou. Então nós vamos agora, irmãos, falar mais algo aqui, que está em Cantares. Isso mesmo. Não, vamos para números ainda, 23, 19. Agora vamos dar uma corridinha aqui, porque eu falei, né, irmãos? O Senhor colocou no meu coração e falei. Não estava previsto, foi agora que o Senhor mandou eu falar. Aí nós vamos aqui para números, ó. 23, 19. Simplesmente só esse versículo, tá, irmãos? Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não faria? Ou falaria, e não confirmaria? Glória a Deus. Aleluias. Então, irmãos, querido ouvinte, Deus, Ele não é homem para que minta. Deus, quando Ele te promete algo, Deus, quando Ele conversa algo contigo, como nós estamos falando aqui, como nós falamos até agora, que o profeta, ele é honrado, ele é livrado, ele é abençoado. E se não for, temos que continuar sendo, mas Deus, Ele é justo. Ele nos promete a terra de Canaã e Ele nos cumpre, Ele nos testifica quando eu leio este versículo dentro das Escrituras, que fica em Números 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, Deus, Ele não é mentiroso, Ele não mente. Ele é o Espírito da verdade. Por isso que fala que nós temos que servir a Deus em espírito e em verdade, porque Deus é a pura verdade. Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o começo de todas as coisas. Tudo vem dele, tudo volta para ele são feitas e sujeitas todas as coisas. Então não existe mentira, não existe coincidência, não existe erro, não existe, não tem possibilidades. Amém, irmãos? Então, isso testifica, por isso que o Senhor me pediu aqui para ler. Números 23, 19. Porque Ele nos dá a total segurança que tudo está nas mãos dEle. E quando nós o servimos, nós somos livrados, abençoados e honrados. E quando nós não o servimos, não o obedecemos, nós temos as consequências. Por quê? Porque Ele é justo. A palavra dele não pode voltar atrás, como tá. É tanto para o bem como para aquilo que não é tão bom. Ele não mente. Não é só para aquele que serve a Deus. Para aquele que não quer servir a Deus, que dá as costas para Deus. Me manda mensagem, tá, filha? Beijo, vai com Deus. Ela tá indo pra escola, irmãos. Me manda mensagem quando estiver na perua. Por favor, não fica do lado de fora, tá? Louvado seja Deus, irmãos. Perdão, irmãos, minha filha tá indo pra escola. Então, irmãos, louvado e engrandecido é o Senhor. Tanto para o bem, tanto para aquilo que não é tão bom. O Senhor, Ele cumpre. Se o Senhor falou que vai tratar algo com alguém, por amor a ti, por amor a mim, por quê? Porque Deus é vingativo? Não, porque Deus é justo. Deus, Ele gosta das coisas trilhadas. Então, irmãos, coloquemos tudo nas mãos de Deus. E Ele fará o que for necessário. Façamos aquilo que Ele pede para nós fazermos. Mas o restante, aquilo que nós não podemos fazer, que não cabe a nós, podemos colocar na mão dEle. Pode ser causas, pode ser tribulações,
pode ser perseguições, quando nós viajamos, nosso chamado. Só se prepare. Tem um chamado, o que nós temos que fazer? O que eu faço? Eu busco a Deus. Eu levanto de madrugada. Eu falo com Deus na madrugada. Eu jejuo, sabe? Quando o Senhor manda. Eu leio a palavra. Eu me separo. Para, cachorro. Eu me separo. Eu me reservo. Eu não fico em assuntos que eu não posso estar, em conversas. Eu não fico com pessoas que me tiram do foco do meu chamado. Entendeu? Da ordem que Deus me deu. Eu trato todo mundo bem, mas tem lugares que eu não boto o meu pé. Tem conversas que se eu tô no meio, eu não posso conversar, eu saio. Por quê? Porque eu sou separada. Eu sou separada para o ministério. Tenho um chamado, então eu tenho que honrar o meu chamado. Isso é você fazer a vontade de Deus. Por isso que Deus se manifestou na minha vida aquele dia que eu estava saindo do culto e aquele homem queria me abordar de alguma maneira. Mas a presença de Deus não permitiu. A presença de Deus, irmão, não tem outra palavra, a presença de Deus não permitiu. Tenho consciência, irmãos, que eu não tenho merecimento nenhum, porque a palavra também nos deixa bem claro que por mais que fazemos, nós somos servos inúteis. Somos pó, somos cinza. Sepulcro caiado, nada de bom dentro de nós. Mas o Senhor, pela misericórdia dele, pela caridade, pela bondade dele, ele me livrou daquele homem quando eu estava chegando no ponto de ônibus. E ele me livra muito, irmãos. Eu não tenho nem como falar aqui, porque a hora já passou. Eu pretendia fazer um vídeo de 30 minutos. Já passou. Mas louvado seja Deus, que seja feita a vontade de Deus e não a minha. Que ele cresça e eu desapareça. Mas uma coisa eu faço, irmãos. Eu busco a Deus. O Senhor, ele sabe que eu amo buscá-lo. Que eu amo estar na presença dele. Daqui a pouco tem culto. Irmãos do Piraporinha, Diadema, aí perto da rua Carnação. Daqui a pouco eu tô lá com eles. Quando for, é 12h30 que começa, uma hora eu já saio de casa. Já fico orando uma meia hora lá com os irmãos, vou congregar. Hoje é segunda-feira, né? Aí eu vou pro Piraporinha à tarde, quando eu consigo. E à noite eu vou aqui no Valparaíso, que é onde eu moro, em Santo André. Tem 2 cultos na segunda-feira. Tô lá adorando. Tô lá servindo a Deus. Tô lá intercedendo pelos irmãos. Eu chego um pouco antes, intercedo pelo ministério. Desde a tribuna até os irmãos da porta. E louvado seja Deus, irmãos, eu gosto de fazer isso. Não falo isso pra me glorificar, não pra me gloriar, não. Sou pó, irmão, sou cinza. Sou serva de Deus mesmo, mas eu gosto de servir a Deus como Deus me pede. Sabe, eu sirvo a Deus com excelência, irmãos, eu tento. Amém? Então façamos isso, eu e você. Porque Deus não é homem para que minta, nem para que se arrependa da promessa, do propósito. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? E aqui, ó, o Senhor pede para me falar assim, ó. Às vezes o Senhor vai me... Eu vou sair um pouco da pregação para revelar, para abençoar, para declarar, para entregar algo. E o Senhor me fala sobre matrimônios, para mim profetizar, declarar em nome de Jesus que matrimônios serão restaurados, relacionamentos serão restaurados, amizades serão restauradas. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Tem relacionamento, reconstrução, tem matrimônio, tem casamento. Louvado e engrandecido é o teu nome, Senhor Jesus. Tem, irmãos. Eu declaro e profetizo sem medo de errar. Recebe aí. Recebe. Porque não vem da irmã Tânia. Vem do alto. Choriano de ras, de classe, de show de ras, de cantaramanai. Tem matrimônio renovado. Tem matrimônio que ainda não foi feito, vai ser feito. Tem assinatura no cartório. Choriano de ras, de classe, de show de ras.
Tem, irmãos. Tem relacionamento. Mas, irmã, eu não tenho nenhum pretendente. Vai vir em nome de Jesus. Um relacionamento dentro, baseado nas Escrituras Sagradas. Nada de por debaixo do pano, com atalhos. Deus, ele não faz atalhos. Deus, ele age no propósito. Deus, ele não une só pessoas, ele une propósitos. Faça propósitos com Deus. E Deus te honrará se você servi-lo, se você adorá-lo com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força. Amém? Recebe aí, vaso, que é para mim e para você. Sirva a Deus com sinceridade. Ponha nas mãos de Deus os seus anseios, os seus projetos, os seus sonhos. Irmãos, eu tive um sonho. E o meu sonho era o meu sonho que eu queria viver. Você não está entendendo? O meu sonho, eu tive um sonho dormindo. E aquele sonho que eu tive dormindo era o que eu queria para a minha vida. Quando eu acordei daquele sonho, eu falei, meu Deus, esse sonho que eu tive dormindo é o sonho que eu queria para a minha vida. E o Senhor falou assim, comece a orar em cima desse sonho que você teve. E dali, irmãos, virou um propósito aquele meu sonho. E tudo que estava no sonho que eu sonhei, eu não conhecia. Não existia na minha vida física. E conforme eu fui orando em cima do sonho que eu sonhei, que é o meu sonho de vida, vocês não estão entendendo? Aquelas coisas que estavam no sonho começou a se manifestar na minha vida. Só que o Senhor falou assim para mim, filha, vai ter um tempo para realizar esse teu sonho, vai virar um propósito. Esse teu sonho, que é o teu sonho que você sonhou, que é o teu sonho de vida, ele vai virar um propósito. E nesse propósito, eu vou te preparar para o teu sonho. Para o sonho que você sonhou, que é o sonho que você quer, para virar realidade. E nisso o Senhor fez o quê? Me preparou para o meu chamado. Me melhorou como pessoa, como mãe. Ele me melhorou em todos os aspectos. Profissional, financeiro. E eu comecei a desenvolver dentro do sonho que eu sonhei, que é o sonho que eu quero. O Senhor começou a trabalhar em mim. Porque, filha, não adianta eu te dar o sonho que você quer sem antes te trabalhar para você receber o sonho que você sonhou, que é o sonho que você quer ter. E tá muito bom, viu, irmãos? Tá muito bom. Eu tô gostando de tudo isso daí. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Então sirva a Deus com o coração. Coloque todos os seus propósitos, todos os seus sonhos. E o Senhor vai te direcionar. Ele toma os caminhos, ele faz os caminhos, irmãos. É coisa linda. Coisa linda, irmãos. É coisa linda que Deus faz na vida da gente. Glória a Deus, aleluia. Amém? Aleluias. Louvado e agradecido é o seu nome. Renki, tá? Ai, meu cachorro, irmãos. Ele deve ter sido lá pra baixo. Mas tudo bem. Louvado seja Deus. Aí, irmãos, ó, aqui, ó. A gente vai para... a gente vai para Salmos 103. Glória a Deus. Aleluia. Salmo 103. Louvado seja Deus. Eu vou ler alguns versículos, irmãos, porque o tempo foi, né? Aqui, ó. Convida-se a louvar a Deus por amor da sua graça, viu, irmãos? É bom a gente louvar a Deus, cantar vários hinos, né? Por amor da sua graça. Deus, ele é Deus de graça, irmãos. Louvado seja Deus. Vem cá, meu amor, vem. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades.
quem redime a tua vida da perdição e te coroa, olha que linda essa parte, irmãos, até arrisquei aqui, ó, e te coroa de benignidade e de misericórdia, que enche a tua boca de bens, de sorte, que a tua mocidade se renova como águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés, e aos seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Amém? Até o versículo 8 de Salmo 103. É como nós estávamos falando até agora há pouco. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e em seus feitos aos filhos de Israel. Nós não estávamos falando? O que Moisés entregava, o que o profeta Jeremias entregava, é os caminhos que Deus vai tomando, vai fazendo. Sirva a Deus, irmãos, que Deus vai tomando os caminhos, fazendo os caminhos. E leva você, leva o irmão, leva o querido ouvinte, aonde o teu coração deseja, só que da forma dele, entendeu? Ele trabalha para você chegar naquilo. Se for bom aos olhos de Deus o que você pedir, o que o irmão pedir, o que o ouvinte pedir, o ouvinte tem que aceitar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. É o início de tudo. Aí, né, buscar Deus, procurar saber, né, do Evangelho de Jesus Cristo, procurar o santo batismo lá nas águas. Aí tem os outros batismos, né, que aí conforme você vai congregando, né, lá na casa de oração, que nós temos que ir na casa de oração, embora as pessoas falam que não precisa, mas é necessário sim, porque é mandamento, né. É um dos fundamentos do Evangelho de Jesus Cristo, é estar no templo, é estar na casa de oração. Amém? Disso você vai mostrando os seus anseios, as suas vontades, os seus objetivos a Deus. E Deus, se Ele ver que é bom para você, Ele vai fazer. Só que Ele vai fazer do jeito dele. Ao mesmo tempo que Ele vai trazer a você aquilo que você quer, que você deseja, Ele vai te santificar. Ele vai te fazer próximo dele. Ele vai te ensinar algo. Tudo para chegar onde você quer, mas de uma forma perfeita, 1000 vezes melhor do que nós queríamos. Que a gente às vezes só quer o sonho, mas Deus ele não quer só nos dar o sonho, Ele quer nos dar o sonho, Ele quer nos dar o sonho sendo uma pessoa melhor, sendo mais preparada, todas as áreas da nossa vida que precisa de um reajuste, que precisa se está precisando de saúde, aí eu quero o sonho, mesmo que eu estou sem saúde, não, o Senhor vai te levar até aquele sonho com saúde, entendeu? De forma saudável, de forma totalmente leve e perfeita. Porque Deus é perfeito. Nós somos imperfeitos, mas Ele não. Entendeu, irmãos? Então aqui, ó. Deus convida-se a louvar a Deus por amor da sua graça. Um salmo de Davi, que é o Salmo 103. Amém, irmãos? Então vamos continuar aqui, ó. 1 Crônicas, né? Vamos lá para 1 Crônicas. Que é uma passagem já que o Senhor sempre me dá, né? Que é bênção também. 1 Crônicas 23. Aqui, ó. Eu queria ler, irmãos, todo o capítulo 23, que eu sempre leio a mesma parte, né, que o Senhor me manda. Mas como nós conversamos um pouquinho mais hoje, eu não vou conseguir ler inteiro, mas eu ainda vou ler para os irmãos. Se os irmãos quiserem ler, se os ouvintes quiserem ler, o capítulo 23 de 1 Crônicas é muito bom, tá bom? Eu vou ler aqui o que o Senhor me manda, ó, que é o capítulo 23 de 1 Crônicas, versículo 13, ó. Que é o que nós estamos falando aqui até agora, né? De profetas, de homens e mulheres de Deus que são separadas, né? Arão e Moisés. E Arão foi separado para santificar a santidade das santidades, ele e seus filhos eternamente, para incessar diante do Senhor, para servirem e para darem as bênçãos em seu nome eternamente. E quanto a Moisés, homem de Deus, né? Os filhos dele e tal, eram todos, né, separados para o ministério, né? E o Senhor disse a Davi, né? O Senhor Deus de Israel deu repouso ao seu povo que habitará em Jerusalém para sempre. Aí no versículo 28, porque o seu cargo era de estar ao mandado dos filhos de Arão no ministério da casa do Senhor,
nos átrios, nas câmaras e na purificação de todas as coisas sagradas, e na obra do ministério da casa de Deus. Versículo 30, irmãos, do capítulo 23 de 1 Crônicas. E para estarem cada manhã em pé para louvarem e celebrarem ao Senhor, e semelhantemente à tarde. Versículo 31. E para cada oferecimento dos holocaustos do Senhor, dos sábados, das luas novas, das solenidades, por conta segundo o seu costume, continuamente perante o Senhor. Então está dizendo aqui que o homem, que é a mulher de Deus, ela é separada para santificar o povo, para levar aquele que é cativo a se santificar, a se chegar a Deus e a se santificar. Que não é brincadeira, que temos que louvar a Deus de manhã, continuamente, à tarde novamente, interceder pelo povo. E é o que eu estou fazendo aqui. Eu estou entregando a palavra para o irmão, para a irmã. Eu intercedo pela humanidade, pelos irmãos, pela irmandade. Durante muito tempo, eu me preparo para estar aqui, diante dos irmãos. Um vaso de barro, mas preparado por Deus, como Deus pede para mim me preparar. Amém, irmãos? Então aqui o Senhor fala que nós somos, né, aquele que tem um chamado, cada um com o seu chamado, fazer de forma responsável, né, de forma correta. Amém, irmãos? E o Senhor pede para mim dizer mais algo. Às vezes eu vou parar assim, né, a pregação para dizer o que o Espírito Santo de Deus me fala. Novamente, o Senhor me lembra, o Senhor me traz o número 24. Ou é 24 horas, ou é no dia 24, daqui 24 dias. Eu creio que é 24 horas. E até o dia 24 de setembro de 2023, algo de bom, de necessário, acontecerá em sua vida. Na sua vida e na minha, em nome de Jesus. Recebe que vem da parte do céu, que vem do alto, para mim e para sua vida. Não olhe para o vaso, mas escute. Receba e creia naquilo que o profeta de Deus passa para ti. Dia 24 ou 24 horas. Para alguns, dia 24, para outros, daqui 24 horas. Algo de bom, necessário, acontecerá. Os sinais seguem aqueles que servem a Deus. Shurian de ras, de clas, de show de ras, de cantaramanaia. Recebe aí, irmão, que é para mim e para ti. Recebe, querido ouvinte. Receba o Senhor Jesus também como o único e suficiente Salvador da sua vida. Amém? Glória a Deus. O Senhor está falando aqui, irmãos. Aleluias. Então vamos lá, irmãos. Agora para 1 Crônicas, né? Também. É isso mesmo, né? Agora vamos para Jeremias novamente. Jeremias 35. Glórias a Deus. Ah, você tá aí, meu amor? Louvado seja Deus. Eu pensei que você tinha descido fazendo bagunça, meu cachorro. Não. Eu pensei que você tinha descido no quarto da mamãe para fazer bagunça. Quase que eu parei a ministração aqui, irmãos. Eu falei, não vou parar, o Senhor vai me ajudar. E ele tá aqui do meu lado, não desceu, não. Glórias a Deus. Você sabe, né, irmãos? O cachorro faz uma bagunça na casa da gente, né? A gente deixa. Aqui, ó. Capítulo 35 do livro de Jeremias. Eu também não vou ler inteiro por causa da hora, mas eu gostaria muito de ler. Eu já li. Se vocês quiserem assistir meus outros vídeos, tem um vídeo, eu não sei qual, irmãos, mas eu não tenho muitos vídeos, que eu li inteirinho o capítulo 35 de Jeremias. Mas aqui eu vou dar uma resumida, vou ler aqui os que o Senhor me mandou. Vou dar uma resumida e vou falar a respeito. Só o título já conversa bem com a gente. Ó, a obediência dos recabitas é dada a Judá como exemplo. O que aconteceu aqui nesse capítulo 35? Um homem, né?
um homem chamado Jonadab, perdão, irmãos, que eu estava pegando aqui, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou dizendo: nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Que Jeremias falou a uns servos, né, para chamar um pessoal, né, um povo de recabitas, pessoal, um povo de recabitas, para lhe oferecerem vinho, taças de vinho. Mas aqueles recabitas disseram assim: o meu pai, disse o nome, né, do pai dele, Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou dizendo: nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Todo aquele povo que não servia a Deus, não conhecia a Deus, um pai simplesmente falou para eles não beberem vinho e eles obedeceram. E é dado esse exemplo para ajudar. Porque o Senhor fala através de Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Vai e diz aos homens de Judá e os moradores de Jerusalém: porventura nunca aceitareis instrução para ouvirdes as minhas palavras, diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou os seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia. Antes, ouviram o mandamento de seu pai. E a mim, porém, que vos tenho falado a vós de madrugada, e falando a vós, não me ouvistes. Eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando, enviando e dizendo: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho, e fazei boas as vossas ações, e não sigais outros deuses para servi-los, e assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais. Mas não inclinastes os vossos ouvidos, nem me obedecestes a mim. Visto que os filhos de Jonadab, filhos de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, quem eles lhe ordenou, mas este povo não me obedeceu. Foi pego como exemplo que os recabitas obedeciam Jonadab, que era o pai deles, para não tomar vinho. Mas o povo de Deus, o povo de Israel, que Deus mandava, os profetas, os servos de Deus, né? Profetas preparados, consagrados, buscando a Deus de madrugada, sabe? Servindo a Deus com todo o coração, com toda a força, com toda a alma. Levava para os filhos de Israel: não bebam vinho. E o povo de Israel desobedecia. Que eu e você não sejamos desobedientes a Deus, nem nas pequenas coisas, nem nas coisas maiores. Tânia, irmã Tânia, mas eu tenho um vício que eu não consigo largar. Em nome de Jesus, receba a libertação desse vício. Vou continuar orando. Pode colocar seu nome nos comentários. Se inscrevam no meu canal. Comentem. Mandem, compartilhem o meu vídeo. Eu repreendo em nome de Jesus. Seja liberto pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Liberto de qualquer tipo de vício. Seja do álcool, seja da nicotina, seja de drogas ilícitas. Receba libertação em nome de Jesus. E continue assistindo os vídeos, que o Senhor vai te libertar por completo. Porque Ele tem poder para isso. Todo o poder está em suas mãos. Recebe aí, em nome de Jesus. Que esse espírito de Zé Pilintra, que escraviza as pessoas, que as pessoas acham que é normal, não é, irmãos. Normal é você ser uma pessoa que não precise de nada, de nenhum tipo de bebida alcoólica,
de nenhum tipo de nicotina, de nenhum tipo de droga no seu corpo para se manter de pé. Temos que nos manter de pé com a palavra de Deus e com o amor de Deus em nossas vidas. Isso sim é ser livre. Aquele que precisa de um entorpecente, de uma nicotina, de uma dose de álcool, não é livre, é escravo, porque não consegue se livrar dela. Receba livramento, libertação, em nome de Jesus, do vício que há em tua vida, em teu corpo. Senhor Jesus, Ele visita o teu sangue, a tua mente. Limpa seus hábitos. Seus hábitos sejam para servir a Deus, para adorar a Deus, para dar bom testemunho diante da palavra de Deus. E tudo que for contra o Espírito Santo de Deus, a vontade de Deus, seja retirado da sua vida em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então vamos continuar aqui, irmãos. Provérbios, que é um livro de conselhos, né? Porque Deus é conselheiro, né, irmãos? Glórias a Deus. Aqui, ó. Provérbios 17. Isso. Provérbios 17. Que diz assim, ó. Esse é forte, hein, irmãos? Provérbios 17 mesmo. Bem o que nós estamos falando. Melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de vítimas com contenda. O servo prudente dominará sobre o filho que procede indignamente, e entre os irmãos repartirá a herança. O crisol é para a prata, e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Melhor é um bocado seco, com ele a tranquilidade, do que a casa cheia de vítimas com contenda. O que é um bocado seco? É melhor você passar à vontade. Segura esse teu vício aí, vai pedindo para Deus te libertar e vai segurando a onda. Eu vou orar, põe o seu nome, vai segurando a onda. Busca em Deus, vai numa casa de oração, perto da sua casa que tem. Porque é melhor você segurar esse teu vício, querer ser liberto dele, do que ter contenda na sua casa. Gritaria, vítimas, entendeu? Livro de Provérbios é de conselhos. Recebe o conselho do Senhor. Vá atrás da libertação do seu vício. E terá paz, tu e a tua casa. Amém? Glória a Deus, irmãos. Vamos continuar aqui então, ó. Neemias 8, né? Vamos lá para o livro de Neemias, que o Senhor sempre dá também o livro de Neemias. Glórias a Deus. Neemias 8, que fala sobre o profeta Esdras. Esdras, o sacerdote, né? Também um profeta. Aí aqui, ó, Neemias 8, versículo 5. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, né? No púlpito, né? Na tribuna. É nesse sentido que ele estava acima de todos. Porque para Deus nós somos todos iguais, viu, irmãos? Louvado seja Deus. E abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, Amém, Amém, levantando as suas mãos, inclinando-se e adorando ao Senhor com o rosto em terra. E leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendessem. Oxalá que aquilo que eu ler para ti, tu entendas, em nome de Jesus, que Deus abra sua mente com sabedoria do céu, com aprendizado da santa palavra de Deus. Que tudo aquilo que vem do céu, que for bom para a tua vida, você receba em nome de Jesus. E é assim, irmãos, os sacerdotes, né, os profetas, eles liam a palavra, né, em praças, aqui fala da praça da água, né? Ajuntou-se com um só homem na praça diante da porta das águas. As praças, né? Como tem hoje também muitos que fazem pregação nas praças. Que você entenda a palavra de Deus. Que você receba, abra o coração para receber a palavra de Deus. Em nome de Jesus.
e seja liberto, seja livre. Tu e a tua casa. Terá paz na sua casa. Você mesmo, né? Um homem, uma mulher, quando ele é liberta de algo que faz mal para ela é uma felicidade tão grande, ela fala assim, meu Deus, não preciso mais disso, não tenho mais vontade disso. Achando que era impossível, mas o Senhor é o Deus do impossível. Receba aí a sua libertação e a sua salvação. E tudo aquilo que não provém de Deus, receba aquilo que vem do céu, que é os mandamentos, os preceitos, os conceitos de Deus, os estatutos, as leis, as escrituras sagradas. Se encha daquilo que vem do céu e se desvazie daquilo que é de trevas. A irmã Tânia credo trevas? É, irmãos, é um verde. Aquilo que não provém de Deus, que não provém da luz, provém das trevas. De repente, por caminhos que você tomou, por situações, por motivos, ninguém aqui está julgando e não podemos julgar. Quem julga é aquele que é justo juiz. E ele julga com muita cautela, viu? Ele julga a nossa causa, né, os nossos atos, com muita cautela, com muita seriedade, com muito amor, com muito cuidado. Se você, por motivos da vida, entrou num caminho que não provém de Deus, cabe você buscar na luz a libertação daquilo que não vem de Deus. Ah, mas a sociedade inteira faz. Não quer dizer que a sociedade inteira faz o que é correto. O que é correto é o que está dentro da Escritura Sagrada. Não da religião evangélica. Não. O que está dentro do Evangelho segundo Jesus Cristo. Que Jesus Cristo que morreu por nós. Então a palavra dele é vida 100% para nós. Ela é perfeita. Ela é verdadeira 100%. Porque a partir do momento que Jesus aceitou o plano que o Pai dele, né, que é o nosso Criador, que Deus ofereceu a ele, que Jesus ele estava na glória, do lado sentado do Senhor. Tem pessoas que sabem disso, irmãos, mas tem pessoas que não sabem. O Senhor Jesus ele estava sentado ao lado de Deus, lá na glória, lá no terceiro céu, com toda a glória. E Deus sugeriu para ele, para a humanidade ter a salvação novamente, porque nós estávamos já mortos no pecado, por causa do pecado de Adão e de Eva. Nós já estávamos condenados. E o Senhor conversou com Jesus, O único jeito da gente ter novamente o homem, que Deus ele fez o homem segundo a semelhança dele, então ele ama o homem, ele ama a mim, ele ama você. Ele não ama o pecado. A desobediência, né, os vícios e tal. E o Senhor falou para Jesus, a única maneira da humanidade ter novamente a salvação, direito ao céu, é você indo lá, filha, e padecendo lá durante 33 anos, né, fazendo ministério, fazendo muita coisa boa, mas também padecendo, aí morrendo até a morte de cruz, até a última gota de sangue, até o sofrimento total, que aí todo o pecado de toda a humanidade vai cair sobre você, aí você vai morrer, vai sofrer, e ninguém, irmãos, ninguém sofreu como Jesus, ainda que nós temos sofrimentos nessa terra, ninguém sofreu como Jesus. Quando ele surgiu, quando ele renasceu, né? Ele ressuscitou ao terceiro dia, pronto, irmãos. Ele cumpriu o plano que Deus queria que ele cumprisse. Então ele catou a chave do inferno. Agora o nome dele é um nome sobre todo nome. Tudo o que acontecer, irmãos, tudo o que acontecer, Deus tudo o que acontecer, Deus, Jesus tem a chave. Tudo o que nós pedimos para Deus tem que ser em nome de Jesus, porque ele é o nome sobre todo nome, porque ele cumpriu o plano. Então tudo o que vem dele é perfeito, é verdadeiro. Ele é fonte inesgotável. Ele é o pão da vida. Ele é a verdadeira videira, né? A videira verdadeira. Não tem erro. Então, como nós estamos dizendo aqui, o que eu estou lendo aqui para os irmãos, para os ouvintes, é a palavra de Deus. Ela é 100% verdadeira. Não tem erro. Tem um processo às vezes. Mas é Ele que traz a libertação e a salvação. E é através de nós que Deus nos prepara para entregar a palavra para os irmãos. Amém? Glórias a Deus, irmãos. Vamos continuando aqui,
Jó, livro de Jó. Estamos terminando, viu, irmãos? Jó 42, glórias a Deus, que é antes de Salmos, né? Antes de Salmos, Jó 42, aqui ó. Jó humilha-se perante Deus e dá-lhe glória. É o que Deus pede para mim e para ti. Fazemos o exemplo de Jó. Se humilharmos perante Deus. Quando nós se humilhamos, irmãos, é bem essa palavra mesmo, se humilhar. Porque Ele é digno que nós se humilhemos diante dEle. Só Ele recebe adoração, só Ele é digno de adoração, e só devemos se humilhar diante dEle, nas potentes mãos, no pé da cruz Ele ajoelhado. Quando nós se humilhamos diante de Deus e rendemos glória e glorificamos o nome dEle, Ele não nos despede vazio. Quando Ele percebe um ser humano com o coração quebrantado diante de Deus, humilhado diante de Deus, humilde diante dEle, ali nos pés da cruz, Ele não nos pede vazio. Ah, mas irmã, eu tenho de tudo, não estou com problema. Mesmo assim, nós temos que se prostrar diante de Deus, porque a salvação, ela independe do que você tem na terra. Para você ter a salvação eterna, você precisa ter a consciência que o Senhor Jesus é o único e suficiente Salvador da sua vida e que você precisa adorar a Deus. Entendeu? Porque se eu não fizer esses pequenos passos aí, inicial, não tem direito à salvação eterna. E se não for para o céu, tem outro lugar, que é o Hades. Terrível. Tem pessoas que falam assim, o inferno já é aqui. Com toda certeza, irmãos, é muito pior lá. Que não vai ter fim. De noite, não vai ter fim. A tortura, fogo, vermes, comendo as pessoas, né, vivas. E nunca vai ter fim. Nunca vai ter fim. É melhor ir para o céu. Em nome de Jesus, amém? Eu e você escolhemos a melhor parte hoje. Queremos escolher a melhor parte. Adorar e servir a Deus. Adorar a Deus e servir a Deus é bom. Ouvinte é bom. Muito bom. Amém? Glórias a Deus. Então, aqui, vamos continuando. Quase terminando. Atos. Atos é lá depois de João, né, irmãos? Do Evangelho de João. Atos dos Apóstolos. Capítulo 2. Eita glória, será que eu consigo ler ele inteiro? Ele é bem grandão, né, irmãos? Então eu vou ler aqui as... Aqui é tanto ler inteiro. Depois os irmãos lê, tá bom? O capítulo 2 do livro de Apóstolos é muito bom. Eu vou ler aqui o que o Senhor está pedindo, ó. O título que fala da descida do Espírito Santo. Aí o versículo, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, os quais pousaram sobre a cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E Jerusalém estava habitando judeus, varões religiosos de todas as nações, que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judeia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, e Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como os
prosélitos e crentes e árabes, todos os termos, ouvindo as nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus, e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isso dizer? Em outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, como eu disse, quando estava chegando naquele ponto de ônibus que tinha aquele rapaz com um espírito imundo, eu comecei a receber a presença de Deus, a glória de Deus me tomou, e eu comecei a falar em novas línguas, em línguas repartidas, em línguas estranhas que não são da terra, são do céu. Existe, viu, irmão? Existe. E é um território que, quando você começa a falar em línguas, é um território onde que Satanás não consegue. É uma arma que você tem, que é algo sobrenatural. Não se entende. É uma linguagem do céu. Que o Senhor nos presenteia com esse dom, né? Que é dele, né? Ele nos presenteia, enquanto aqui nós estivemos, nós usamos esse dom para favor de nós. E se nós aprendemos a buscarmos, né, em Deus, Deus nos dá graça de nos dar o dom de interpretar línguas estranhas, né? Então, você que não é batizado com o Espírito Santo, né, com o selo da promessa, como diz o ministério que no momento eu estou, receba em nome de Jesus. Busque os dons. Busque de Deus. Ah, mas eu não sou ainda irmã batizada, não tem problema. Busque a Deus de coração sincero. Vá na casa de oração, ouvir a palavra. Se não batizou, pede para Deus te preparar para o batismo das santas águas. Mas mesmo testemunhado, mesmo aquele que não é batizado, se o Senhor quiser te batizar com fogo, com a promessa, Ele batiza. Por quê? Porque Ele é Deus. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. Receba o batismo com o Espírito Santo em nome de Jesus. Irmãos, quando eu fui batizado foi tão lindo, irmãos. Eu busquei muito tempo, viu? Não foi assim do dia pra noite, não, eu confesso. Mas quando o Senhor me batizou também, irmãos, nossa, mas eu fiquei assim a mulher mais feliz, a serva mais feliz. E hoje o Senhor tem me presenteado, né? Com várias línguas estranhas, né? Com trocas de línguas estranhas. Então, assim, é muito bom, irmãos, as coisas do céu. Amém? Então, até aqui, o Senhor me pediu para entregar a palavra dele. E eu entreguei da maneira que ele pediu. Amém? E eu contei aquele testemunho. Não estava nos planos, mas o Senhor falou no meu coração e assim eu coloquei. Deus sabe de todas as coisas, né, irmão? Então vamos fazer uma oração para finalizar esse culto a Deus que demorou um pouquinho, né, irmãos? Oxalá que os queridos ouvintes e os irmãos escutem até o fim, porque é bênção, viu, irmãos, a palavra de Deus. Amém? Vamos levar o nosso pensamento a Deus. No começo eu nem orei, né? Era para ter orado. Mas louvado seja Deus, Deus toma todos os caminhos, nós oramos agora e entregamos a Deus. Nós começamos com louvor, começamos com a palavra, tudo na direção de Deus, e louvado seja Deus, porque agora nós vamos orar, porque onde tiver 1, 2 ou mais reunidos no nome do Senhor Jesus, ali Ele está. Amém? Então, leve seu pensamento a Deus, feche os olhos se você puder e levemos os nossos pensamentos a Deus e vamos encerrar com uma linda oração, com súplica e adoração. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu agradeço, Senhor, primeiramente, Pai, pelo perdão dos meus pecados, Pai, cometidos na sua presença, Senhor, que são muitos, Senhor. Eu agradeço pelo perdão, agradeço por ter me chamado, Senhor, para essa maravilhosa graça, Senhor, do véuzinho, que até no momento aqui estou, Senhor. E por também, Pai, me prometer, Pai, a coroa da vida eterna, se eu permanecer uma filha firme, forte e fiel até o fim. Louvado e agradecido é o teu nome, Senhor Jesus. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que até aqui, Senhor, eu entreguei aquilo que o Senhor pôs no meu coração, Pai. Mediante a tua palavra, mediante a tua vontade, tu me preparastes para estar aqui, Senhor. Agora, Senhor, aquela que foi a minha parte, Pai, que foi a menor, direcionada por ti, Pai, foi feita, direcionada pelo Espírito Santo de Deus, foi feita, Senhor. Agora, Pai, eu lhe suplico, Senhor, faça parte maior. Que levar, Senhor,
tua palavra, Pai, mediante tudo aquilo que o Senhor pôs no meu coração, Pai, para aqueles corações, Pai, para aquelas almas que precisam ouvir, Senhor, esta palavra, Pai. E faça também, Senhor, em nome de Jesus, surgir efeito, Senhor, libertação, salvação. Pai, libertação de vícios, salvação, Senhor, milagres, curas, Pai, curas na alma, curas no físico, Senhor, que as profecias, Pai, que o Senhor me revelou, Pai, as revelações, sejam, Senhor, todas, Pai, todas em nome de Jesus, concluídas, Pai. Que os teus servos, Senhor, que os teus filhos, que os queridos ouvintes, Pai, venham, Pai, viver a palavra que foi, Senhor, entregue aqui em teu nome, Senhor Jesus, e as revelações e o que eu profetizei, Senhor, também, Pai, sejam vividos pelos homens, pelas mulheres, pelo teu povo, pelos aqueles queridos ouvintes, Pai, que aqui estavam, Senhor. Glórias a Deus, aleluias, Pai. Alcança, Senhor, nós nesta tarde, Pai. Alcança, Senhor, em nome de Jesus. Alcança com a tua misericórdia, com a tua bondade, com o teu favor, com a tua presença. Seja à nossa frente, Pai, peleja as nossas guerras em nome de Jesus, porque tu és o Deus Sabaó, que vence as nossas guerras, Pai. Porque no mundo, Senhor, na vida circular, está o braço da carne, Senhor, mas contigo está, Senhor, o braço forte, o braço estendido. Que 1000 cairão ao meu lado, Senhor, 10.000 à minha direita, mas eu e todos nós que aqui estamos, Senhor, não seremos atingidos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, Senhor, o teu cajado e a tua vara me consolam, Senhor. Louvado e agradecido é o teu nome. Recebe do céu, Senhor, a nossa adoração e a nossa súplica, Pai. Eu abençoo, Senhor, o teu povo em nome de Jesus, Pai. E aquele que bate a sua porta, Senhor, a porta se abre. Aquele que busca em ti, Senhor, encontra. Aquele que pede, recebe. Tudo que eu liguei na terra, Senhor, seja ligado no céu, em nome de Jesus eu lhe suplico. Tudo para a honra e glória do seu nome, e que seja feita a sua vontade, mediante a sua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Até aqui o Senhor pediu para me entregar esse culto que foi aberto no nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Irmãos, sempre quando lembrar, orem por mim, orem pela irmã Tânia. Compartilhe esse vídeo. Curtam o meu vídeo, que é feito pela vontade de Deus, não por mim mesma. Curtam, se inscrevam, compartilhem, entregue para alguém que você acha que é necessário ouvir essa palavra. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Quando o Senhor me pedir, me ordenar, eu volto. E fiquem na paz de Deus. Amém? Glória a Deus. Beijos, irmãos.